Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, o Espírito Santo, ele me tocou para trazer um estudo para os cristãos, né? Independente da denominação a qual ele pertence. É um estudo sobre a política. E o tema que o Senhor me revelou é a política na visão de Deus. E eu vou estar fazendo aqui a leitura de alguns textos, fazendo algumas observações acerca desse tema com os irmãos, amém? O que é política, né? A política para o povo, para os cidadãos de um país, ela é a função do governo, que o país exerce e se refere a um sistema particular de governo. Então, o governo, ele expressa a sua política através de suas ações públicas, né? Suas ações voltadas para suas políticas públicas. Cada governo tem o seu tratado de política, que nada mais é que o conjunto, né, de normas, leis, princípios públicos que ele cria ao longo de sua gestão, né, de seu governo em determinado país. E esse tratado de política, ele segue os desejos da maior parte dos cidadãos do país. E eles se relacionam com a segurança, a garantia dos bens e dos direitos da população. A política, ela é expressa através do modo de governar ou administrar o poder. Esse poder que é dado aos governantes pelo próprio povo governado. Dessa forma, então, a política, ela não é um pecado diante dos olhos de Deus. Tem pessoas que falam, é pecado. Já ouvi cristão falar, é pecado votar, eu vou anular meu voto. Não. A política, ela é uma permissão de Deus. O pecado na política, ele reside, né? Ele se manifesta na intenção do político ou do governo, no objetivo desse governo e na forma como o governo e os políticos conduzem esse tratado de política, né? As políticas públicas que eles criaram. Tanto a gente vê um governo cria uma lei, outro revoga, e aí vem outro governo e modifica, altera, né? Então, o tratado de política, ele é composto por essas normas, que elas são instáveis, né? E elas são alteráveis, de acordo com as ideologias políticas do partido de ocasião, ou seja, do partido que está governando em determinado momento. Nenhum ser humano está fora do arbítrio e julgamento de Deus. Logo, todos os políticos, agentes políticos, serventuários da justiça, servidores públicos, são julgados por Deus pelo simples fato de que todos podem cometer pecado. Então, não existe nenhum super-homem, nem um super-presidente, nem um super político, nem uma pessoa qualquer que seja melhor do que a outra perante Deus. Desde a pessoa mais miserável do mundo até a mais rica do mundo, todos perante Deus são iguais, inclusive quanto ao seu julgamento acerca do cometimento de pecados. E da mesma forma é assim, Deus vai julgar presidentes, governadores, assim como ele vai julgar a nós mesmos. Deus vai julgar juízes, promotores, todos, ricos, pobres, milionários, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos eles vão ser julgados por Deus. E Deus vai examinar o pecado de cada um. O pecado dos governantes, ele pode se exprimir ao criarem normas
e executarem tarefas e obras em benefício próprio, preterindo o povo, ou seja, desprezando a necessidade genuína e verdadeira que o povo tem de proteção e segurança. Além disso, eles também podem criar, editar normas contra a palavra de Deus, perseguindo o povo cristão também. Isto só já basta para ser considerado como pecado perante Deus, expressando a corrupção geral do gênero humano, sem distinção de classe social, étnica, de gênero, de ideologias políticas, de idade, tudo mais. Todas as categorias que o homem tem inventado, E todas as ideologias que eles têm criado em favor dos seus próprios desejos e instintos malignos. O cristão é um cidadão, como qualquer outro cidadão. E ele tem deveres e obrigações, como qualquer cidadão também. E esses deveres e obrigações, eles estão descritos e estabelecidos no sistema jurídico nacional. Quando eu falo que eles estão estabelecidos, quer dizer, eles são impostos a todos os cidadãos, tanto os direitos quanto os deveres e obrigações. Acerca disso, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade Só um minuto que o texto sumiu aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo de autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para seu bem. A autoridade, Deus está falando das autoridades. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, age da justiça para punir quem pratica o mal. Então, quem está servindo a justiça, os juízes, eles foram colocados por Deus e Deus determinou que eles pratiquem a justiça verdadeira. Se eles não o fizerem assim, Deus mesmo vai tratar com eles pessoalmente, não nós. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu quero fazer um adendo aqui nessa palavra, que Deus fala também que se o governador ele excede impostos, ele arruína a sua própria nação. Então, se nós estamos vendo que os nossos governantes estão arruinando o nosso país, excedendo com impostos injustos, nós temos que orar a Deus e Deus ouvirá a nossa oração e Deus tratará com os governantes. Logo, deste texto entendemos que é a vontade de Deus que obedeçamos às autoridades e cumpramos as leis da terra. Então, nós não temos que questionar. Nós só não vamos cumprir leis que determinam que nós cometamos pecado.
Se a lei não nos obriga a cometer pecado, nós temos que obedecer. Vou dar um exemplo clássico e bem claro. Se foi editada uma lei que aquela pessoa que ela é crente em Jesus Cristo, e se ela não negar Jesus Cristo, ela será morta, nós não estamos obrigados a cumprir esta lei. Nós temos o livre-arbítrio de desobedecê-la. Mas é uma decisão pessoal. Se nós vamos entregar a nossa vida por amor a Cristo, para alcançarmos a coroa da vida eterna e a salvação das nossas almas, ou se nós vamos obedecer à lei para vivermos bem com as autoridades que criaram uma lei satânica, né? Hipoteticamente, estou dizendo, e para que nós neguemos a Jesus em nossa vida. E quando eu digo que é hipoteticamente, irmãos, eu estou dizendo no nosso país, porque existem vários países no mundo que esta lei existe, é patente. Basta você servir a Deus, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para você ser condenado à morte. E mortes terríveis acontecem todos os dias em vários países do mundo, China, Nigéria e muitos outros que eu não me recordo agora. E isso sequer é divulgado na mídia, porque a mídia ela é regida por Satanás. Então, ela não vai mostrar aquilo que é contra o interesse do inferno. Mas nós temos que estar alerta para isso. De acordo com a legislação eleitoral brasileira, todo cidadão tem a obrigação de votar, salvo as exceções que a própria lei permite, no caso de idosos acima de 65 anos de idade e menores de idade, sendo o voto acima de 16 anos considerado facultativo. Ele não é obrigatório, é facultativo, mas ele é válido. Se uma pessoa, um jovem menor de 18 anos, mais maior de 16 anos, votar, seu voto é válido. Desta forma, todos os cristãos que não se enquadram nas exceções legais que eu acabei de ler, eles são obrigados a votar. Então, é um ponto pacífico na Bíblia. E a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Então, o ato de votar é um ato de cidadania. E como Deus ele diz que nós estamos sujeitos às autoridades e às leis da terra, isso significa que é da vontade de Deus que os cristãos votem, porque se fosse o contrário, ele não iria colocar isso na Bíblia. Porém, Deus deixa o livre-arbítrio para que cada um decida se vai ser obediente ou rebelde à sua palavra e à sua vontade. Então, a pessoa ela pode deixar de votar, mas é uma escolha dela, porque a Bíblia ela orienta a votar. A igreja, nós precisamos salientar isso, frisar bastante. Isso precisa ser fixado na mente dos servos de Deus. A igreja ela não tem motivos para entrar em questões loucas acerca desse assunto. Nem de partido político, nem de ideologia política, ideologias de gênero e muitas outras, e nem de políticos e nem de candidatos. A igreja não tem que entrar nessas questões loucas. Quanto aos candidatos políticos e aos governantes, a Bíblia ela traz um ensinamento clássico, perfeito e irrefutável, escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Deus, né, ele está falando de Deus. Deus muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então, a igreja ela não precisa se preocupar, muito menos se desesperar com o governante, com o governo, com o político, com o candidato, com uma ideologia, com o resultado de uma eleição. Porque se há corrupção e se há fraudes,
Deus, ele é onisciente, é uma qualidade dele. Ele é onisciente, ele sabe tudo, e ele já sabia de tudo que iria acontecer, e ele sabe tudo que ainda vai acontecer na face da terra, né? Mesmo antes de acontecer. Então, tudo que acontece, mesmo que não seja bom, é permissão de Deus. E nós devemos lembrar também que Deus, ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Ele pode mudar os tempos, as estações, remover reis e estabelecer outros reinos. Só que tudo isso ele vai fazer de acordo com o seu propósito e com a sua vontade, totalmente dependente da opinião da humanidade, inclusive dos cristãos. Mas os cristãos, eles têm uma arma secreta. A Bíblia chama de chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que é a oração. Então, se nós estamos vendo algo ruim prejudicando o povo de Deus, nós não temos que falar mal, condenar, dividir, perseguir. Nós temos que orar, e não é fazer oração contrária, pedindo mal, seja para ímpio ou para justo, para governador, para presidente, para vereador, para prefeito, para ninguém. Para irmão de sangue, irmão de igreja, vizinho, nós temos que pedir que Deus mude a situação e transforme a maldição em bênção. E que ele abençoe o ímpio e transforme o ímpio em justo. Por quê? Deus fala, orai pela paz de Jerusalém, porque na sua paz tereis paz. Então, nós temos que orar pelo nosso governo, pelos nossos governantes. Para quê? Para que nós tenhamos paz. Deus, ele ainda alerta a humanidade. Ele fala assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isto está escrito no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. E aqui está a chave de um grande segredo, né? Que Deus, ele revela o oculto, profundo e escondido. E o segredo é, para um país ter uma população feliz e abençoada, ele tem que ter como Deus, como seu Senhor. Deus tem que ser o seu Senhor. Só que o que nós estamos vendo ultimamente é o quê? Que muitas pessoas, elas preferem Satanás. E por isso, o povo, a humanidade está sofrendo. As pessoas estão cada vez mais místicas, mais diabólicas, mais satânicas, mais más, mais perversas, mais pervertidas, mais iníquas. E nós temos que lutar contra isso. Como? É brigando, é protestando? Não. Orando e jejuando. Com sinceridade, com amor, para que Deus ouça a nossa oração. Por outro lado, Deus também alerta, né, que os governantes, quando eles são corruptos, isso é uma consequência da corrupção do próprio povo. Onde que está escrito isso na Bíblia? Provérbios 29, 16. Quando os governantes são corruptos, o povo também o é. Ele falou. Quem elege corrupto é corrupto. E ele diz, mas os justos hão de ser testemunhas da sua queda. Por que nós vemos um rodízio tão grande em todos os países de governos e governadores e governantes? Por quê? Porque eles chegam no governo, talvez não são corruptos, mas se corrompem, porque eles têm acesso a muitas informações, né? A muito dinheiro, e eles se corrompem, então tem essa rotatividade. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que os justos vão ser testemunhas da sua queda. Então, se a pessoa se corrompe, ela vai cair. E se ela cair, foi Deus que derrubou, e nós não podemos questionar o que Deus faz. Irmãos, nós precisamos entender que até quando o diabo age e faz alguma coisa, foi por permissão de Deus.
e vai trazer um resultado conforme a vontade de Deus. Nós só temos que orar para que Satanás não consiga fazer aquilo que Deus não permita. Porque se Deus permitir algo, é para o nosso bem. Vou dar um exemplo. Deus falou comigo na palavra que ia permitir Satanás tocar na minha carne. E ele tocou. Eu adquiri Covid. Eu passei no vale da sombra da morte. Irmãos, eu cheguei a ficar cega, perder a visão. Quando eu perdi a visão, eu falei, eu estou morrendo, né? Os meus olhos escureceram, é a escuridão da morte. Mas Deus me deu um sonho, eu na pior condição possível, e Ele falou que enviou uma milícia de anjos para o meu lar para me dar o livramento de morte. Mas o que eu entendo, Deus permitiu essa enfermidade, por quê? Porque Ele me tornou uma pessoa melhor através dessa enfermidade. Ele me deu mais entendimento, mais compreensão do que é compaixão, do que é amor, do que é misericórdia, do que é piedade e do que é lutar pelas almas. Esse texto que eu li, não sei se eu falei para os irmãos, né? Ele está escrito em Provérbios 29, versículo 16. Quando os governantes são corruptos, o povo também o é. Então, isso é uma afirmação que não sou eu que estou fazendo, é Deus que afirmou há milhares de anos atrás. Logo, né? Só são eleitos políticos corruptos se o povo for corrupto também. Na sua maior parte. Porque, assim como Deus fala do joio e do trigo, em uma nação tem o joio e o trigo, não é só na igreja, não. Então, se a maior parte for joio, a maior parte for corrupta, Deus vai dar para aquele povo um governador conforme o povo é. Deus ele também afirma que os justos testemunharão a queda dos corruptos. E isso nós vamos ver independentemente de partido político ou ideologia. Então, tanto Deus pode derrubar aquele político que nós temos simpatia com ele, como aquele que nós não temos simpatia por ele e nem pelos seus ideais. E quando Deus derruba, é ele que derruba e nós não temos que questionar. E vale salientar que Deus ele não tem acordo com partido político e também não tem participação em ideologias políticas nenhuma. Deus ele tem uma doutrina, a doutrina dele está na Bíblia. E ele vela por cumprir a palavra dele que está escrita na Bíblia. Acerca de ideologia política, Deus também ele traz um ensinamento para nós. Ele não nos deixa, né? A Deus dará, não. Ele fala uma coisa. Se alguém pregar algo contrário ao evangelho genuíno de Cristo, nós temos que considerar essa palavra, né, como maldita. Não há lugar para sodomitas, efeminados, masculinizadas, abortistas, feministas, transexualistas, machistas, assassinos, ladrões, mentirosos, prostitutas, adúlteros no reino dos céus. Isso está no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Essas ideologias, elas não podem ser encaixadas na palavra de Deus, porque elas não se enquadram com a palavra de Deus e nem com a doutrina de Deus. E elas muito menos têm que ser trazidas para os altares das igrejas, porque estas ideias são malditas. E uma pessoa que ela traz para si, absorve para si um ideal, uma ideologia, um evangelho, uma pregação maldita, ela também é amaldiçoada, porque Deus fala isso. Ele é pontual e ele é enfático acerca desse assunto na Bíblia. Ele fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho aqui não está falando só do evangelho
de forma sintética, não. O evangelho ele é complexo e abrangente. Todas as doutrinas cristãs fazem parte do evangelho. Então, as ideologias anticristãs, anti-evangélicas, elas são malditas, né? Então, elas são contrárias ao evangelho. E olha o que ele continua falando. Ainda que um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema é uma palavra, salvo engano, grega, que significa maldito. Então, seja considerado maldito. Se nós não queremos ser malditos, não queremos ser amaldiçoados pela palavra de Deus, que está escrita e ela é determinante e eficaz para operar aquilo que ela fala, aquilo que ela determina, nós não podemos absorver nessas doutrinas malditas e nem trazer para os altares das igrejas. Esse texto está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Resumindo, nós não podemos compactuar com estas ideologias malditas e para não sermos amaldiçoados juntamente com elas. E nós devemos abster de votar e apoiar partidos e políticos que aderiram a doutrinas satânicas, antibíblicas, a doutrinas malditas, contrárias ao evangelho genuíno da palavra do Senhor Jesus. Outra coisa que é importantíssimo falar, irmãos, é que o povo de Deus, ele necessita urgentemente de compreender que o Senhor governa todas as nações. Então, o governo, o homem, ele é colocado por Deus e Deus dá o livre-arbítrio para ele fazer o bem ou o mal. Mas, na verdade, todas as nações são governadas por Deus, não é pelo homem. Os homens, eles são soberbos, vaidosos, arrogantes, eles pensam que são eles. Mas, imagina, quantas pessoas morreram por um vírus invisível, minúsculo, né? E de todas as classes, ideologias políticas, de todas as classes sociais, milhares de pessoas morreram por causa desse vírus invisível. Então, Deus, ele não precisa nem de fazer esforço para derrotar e para derrubar os inimigos dele. Então, se um governo se levanta como inimigo de Deus, Deus já viu, porque Deus fala na sua palavra que ele se inclina dos céus para ver o que é na terra. E é ele que vai tomar conta disso. A nós cabe somente orarmos para que Deus faça a justiça dele e não a nossa vontade. Não a nossa justiça, porque Deus, ele fala que a nossa justiça diante dele é como trapo de imundícia. Então, nós temos que orar para que Deus faça a justiça dele. Deus, ele fala no Salmo 113, versículos 4 a 8. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que é na terra. Então, ninguém se esconde de Deus. Deus está vendo tudo e ele vai tomar providências na hora certa, na hora que ele quiser tomar. Deus, ele governa o mundo por si só, independentemente da opinião dos políticos, dos governantes, dos milionários, dos miseráveis, dos ímpios, dos justos, dos cristãos, né, dos traficantes, dos criminosos, das facções criminosas. Deus é independente de tudo isso. Deus faz tudo o que lhe apraz e ponto final. Por outro lado, eu tenho visto que um fenômeno novo no meio da igreja, não é tão recente, mas é novo. Eu tenho visto uma morte espiritual em massa dentro das igrejas evangélicas, de todas as denominações. Sejam igrejas
fiéis ou infiéis. Eu estou vendo esse fenômeno acontecer. Atualmente nós estamos vivendo um momento em que a igreja está rachada, dividida. E muitas almas morreram espiritualmente. Elas abandonaram o caminho do Senhor. Isto simplesmente porque tomou partido na política. Olha que coisa triste. A política veio e dividiu o meio evangélico. Isso está errado. Porque Deus não permite que a política interfira dentro da sua casa. Deus chama a sua casa de oração. Não é casa de discussão política. Não é casa de divisão. Não é casa de separação. Não é casa de ódio. Eu tenho visto muitos irmãos, muitos mesmo, e muitos grupos de irmãos. A igreja está dividida em grupos, parece facções, né? Estão como crime, divididas em facções. Que não conversam mais há meses entre si, entre os grupos, um irmão com o outro, e até há anos já, com outros cristãos também, e até com ímpios. Até com membros da mesma igreja, de outras denominações também, e até com familiares, né, que têm laços consanguíneos. Eles se dividiram por causa de política e de políticos e de ideologias políticas. E o que eu entendo sobre isso, que nós precisamos urgentemente nos voltarmos para a palavra de Deus e retornarmos ao primeiro amor. Por quê? Porque sem amor e sem perdão, ninguém é ninguém. Eu estou falando de mim, estou falando de você também, de todos que irão escutar. Sem perdão e sem amor, ninguém vai entrar no céu. E eu quero encerrar esse ensinamento com uma pergunta. Eu quero fazer um questionamento, para que você venha meditar na sua salvação. E a pergunta que você vai responder para você mesmo, se você quiser comentar nesse vídeo, amém. Mas responda para você e fale com Deus. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você hoje, agora, é: será que realmente vale a pena perder a salvação em defesa de políticos, candidatos e de partidos políticos? Vale a pena perder a família? Vale a pena toda essa tragédia, essa divisão que está acontecendo no meio da igreja, das igrejas do Senhor? Amém, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos. Que Deus visite a sua vida, ilumine os teus pensamentos, te dê discernimento e abençoe a sua vida espiritual, o seu lar, a sua família, toda a sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.